Quero cumprimentar a cada um dos amados que neste momento estão nos assistindo para mais uma manhã da apresentação da Escola Dominical. Hoje, dia 17/5/2020, nesse domingo, manhã fria, nós estamos para participarmos mais uma vez, nós podermos levar a cada um de vocês a palavra do Senhor, o que o Senhor nos passar nesta manhã, para nós transmitirmos. Nós estaremos aqui para fazer aquilo que o Senhor nos colocar, que o Senhor colocou no nosso coração. Quero pedir para cada um dos amados que nesta manhã você compartilhe também com seus amigos, compartilhe também com cada uma das pessoas que fazem parte da sua rede de amigos essa live que nós estamos iniciando nessa manhã. E eu quero já iniciar com uma oração. Quero iniciar com uma oração, orando por cada um de vocês, orando por cada família, orando por aqueles que estão neste momento sofrendo com essa pandemia. Enfim, nós vamos orar por todos os povos e nações. Maravilhoso e eterno Salvador, nessa manhã, Senhor, eu venho mais uma vez a Ti, como servo, Senhor meu Deus, como necessitado, como carente. Venho nesta manhã, Senhor meu Deus, ao Senhor Pai, como instrumento, Senhor meu Deus, do Senhor. Eu quero pedir a vós, amado Deus, que o Senhor nos conceda o falar do Senhor através dos nossos lábios na manhã de hoje. Que o Senhor nos conceda a sabedoria, meu Pai, para transmitir, Senhor meu Deus, a Tua palavra, Senhor. Para transmitir, Senhor meu Deus, a palavra do Senhor a cada um destes que nos ouve, que nos assiste, e agora, e aqueles que posteriormente venham nos assistir. Senhor, que o Senhor conceda paz a cada um, que o Senhor conceda, Senhor meu Deus, a cada um livramentos, que o Senhor conceda a cada um, Senhor meu Deus, saúde, vitórias e mais vitórias em Teu nome. Quero pedir ao Senhor também pelos nossos governantes, pelos médicos, pelas autoridades civis, militares, pelas autoridades eclesiásticas, enfim, por todas as autoridades, pois todas as autoridades são constituídas por vós. Porque todas as autoridades são constituídas por vós, ó Santo Deus. Eu peço ao Senhor, Pai, neste momento, que o Senhor nos conceda, Senhor meu Deus, um domingo, Senhor, cheio da vossa glória, da vossa graça. Um domingo de paz, um domingo de alegria, um domingo de felicidades.
a cada um daqueles que nos assiste e nos ouve. Aqueles que se encontram no hospital, Senhor, enfermos. Senhor, eu peço a Ti nesta hora, que o Senhor vai de encontro, Senhor, meu Deus, ó Pai, estende a vossa mão de cura, Senhor. Cura, Senhor, meu Deus, a estes, ó Pai. Eu peço a vós, guarda, Senhor, meu Deus, o Teu povo. Guarda, Senhor, meu Deus, os familiares do Teu povo, Senhor. Livra, Senhor, meu Deus, ó Pai, de todo mal. Eu peço a vós, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos estudarmos a lição de número 7. Hoje é 17 de maio de 2020. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. O texto dessa lição é para nos mostrar a cada dia, nos lembrar a cada dia, que só quem nos reconcilia com Deus é o próprio Senhor Jesus. É o próprio Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Eu quero louvar o hino sugerido pela nossa revista. São 3 hinos sugeridos. E eu gostaria de louvar o 432, o hino 432. Minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor, possa sempre Tu por mim operar o Teu amor, a minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção, minha voz se faça ouvir, a minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre sim. Seja o meu tempo já consagrado em Teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do Seu amor, a minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser
no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre sim. Ó, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre sim. Glória a Deus, aleluia, Jesus, louvado é o nome santo do Senhor. Maravilhoso eterno. Estamos agora também nos assistindo também a irmã Silma. Louvado seja Deus, irmã Silma, que Deus abençoe a sua vida. Irmã Silma do Jardim das Flores, congregamos juntos ali um certo tempo. Que Deus continue te iluminando, te abençoando, minha irmã, e que as bênçãos do Senhor sejam sobre a tua vida, e uma grande bênção de Deus está para chegar na sua vida. Crê nisso tão somente. Amém? Nilo Sérgio, também nos assistindo. Deus abençoe o nosso amado irmão Nilo, que o Senhor nesta manhã venha falar fortemente no vosso coração. Amém? Cristo é a nossa reconciliação com Deus. É a nossa lição. A lição de número 7. Esta lição que eu estou apresentando para os amados irmãos na manhã de hoje. Eu vou ler o texto áureo que encontra-se na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 2, no verso 14, que nos fala da seguinte forma: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Verdade prática: ao morrer na cruz do Calvário, reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Eu vou fazer a leitura bíblica em classe, como nós estamos sozinhos aqui, só eu e os anjos do Senhor aqui, com o Senhor, né? Eu vou ler a leitura bíblica em classe, e você também pode ler aí, que encontra-se em Efésios, carta de que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 2, no verso 14 até o verso 19. Abra sua Bíblia aí, vamos acompanhar essa lição, essa leitura, juntos, acompanhando pela palavra de Deus, pela Bíblia. No verso 14 nos diz assim: porque ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. 15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem,
fazendo a paz. 16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. 17. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Louvado seja Deus. Glórias ao Senhor. Ele começa o texto condizendo já com o texto da leitura, com o texto da lição. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. E Ele, sendo a nossa paz, a sua morte na cruz do Calvário, quando ele rendeu o seu espírito a Deus, e ele deixa aquele momento, o mundo dos viventes, justamente nesse momento, é quebrado, é nesse momento que é rasgado, é nesse momento em que deixa de existir a separação, deixa de existir, já não existe mais, porque ele quebrou, ele derrubou esse muro que separava a nossa salvação, a nossa oportunidade de salvação. Louvado seja Deus. Eu quero ler a introdução aqui nesta manhã. Se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo descreveu, nesta veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2. No versículo 13, Paulo usa a expressão adversativa, mas agora para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Ele explica que esta mudança repousa na obra que Cristo realizou. Vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Na presente lição estudaremos os desdobramentos dessa mudança. Louvado seja Deus. Primeiro tópico: Cristo desfaz a inimizade entre os homens. Nós vamos estudar hoje aqui uma lição bem interessante, amados. Porque na realidade, quando eu vim para os caminhos do Senhor, eu comecei a ler e a buscar com muita sede, e eu comecei a entender, logo no começo, o entendimento que eu tive, na primeira vez que eu li a Bíblia
por completo. Eu comecei a ler os primeiros capítulos da Bíblia. Eu me emocionava de uma tal maneira que tinha capítulos que eu não conseguia concluir a leitura sem uma pausa de lágrimas, de prantos, porque aquilo me emocionava demais e eu não entendia. Quando eu comecei a estudar o Êxodo, e eu vi a trajetória que Deus fez com que o povo passasse, a trajetória do povo, ele desviando o povo das guerras, mas contudo Deus tinha um propósito em tudo aquilo, porque se Deus assim quisesse, Deus já poderia debandar todos aqueles povos sem mais nada, sem que Deus ele tem esse poder, ele tem essa autoridade. Ele poderia simplesmente eliminar o povo sem que o povo dele passasse por os constrangimentos. Mas eu entendi o que Deus queria passar ali. Eu entendi o que Deus queria mostrar. Nosso amado irmão Dinho, né, irmão Dinho, está ali na Bahia, trabalhando ali na Bahia, nos assistindo nesse momento. Deus abençoe, meu amado. Deus mandando o povo atravessar o deserto, dando um percurso longo para aquele povo, que era para o povo demorar 40 dias, era um percurso que duraria aquela trajetória, mas Deus muda o itinerário deles. E eu comecei a entender o porquê dessa mudança. E eu entendi o porquê que Deus não queria que o povo dele se misturasse com os outros povos. E eu comecei a observar uma coisa. Deus, ele quer que o povo dele seja exemplo, para que os outros povos vejam o exemplo, para que os outros povos vejam como é o tratar de Deus, para que os outros povos vejam quanto o Deus é soberano, quanto Deus é poderoso, né, irmão Ademir? Irmão Ademir que nos assiste também nesse momento, o como Deus nos faz, o quanto Deus nos ama, e o quanto Deus ama não só o seu povo, mas o povo gentil. Então Deus começa a mostrar exemplos, Deus começa a mostrar coisas que é para o povo gentil olhar e ver que o povo de Deus, que Deus, ele tem poder muito maior do que aqueles deuses que eles adoravam, do que aqueles deuses que eles seguiam, eles veneravam e eles buscavam, eles esperavam proteção que não tinha. Aí eu comecei a entender, e eu fui muito agraciado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, que não foi nenhum irmão, não foi nenhuma irmã que veio falar isso para mim, mas eu tive naqueles momentos em que eu lia a palavra, eu tinha esse discernimento, e a cada dia que vai se passando, eu tenho uma confirmação maior ainda desse discernimento. E aqui, como diz o tópico 1, no primeiro tópico, Cristo desfaz
a inimizade entre os homens. Infelizmente, a lei, o povo judeu, ele tinha um preconceito. Eles não aceitavam que o gentio pudesse se converter. Eles não aceitavam, mesmo aqueles que se convertiam e professavam a fé ao Deus de Israel. Muitos judeus ainda persistiam em isolá-los. Cristo desfaz essa amizade. Cristo ele veio para que todos entendessem, o projeto de Deus. Mas demorou muitos, milhares de anos. Deus foi dando oportunidade à humanidade. A lei tinha os seguintes sentidos. A lei tinha o sentido da religiosidade, a lei tinha um sentido civil e tinha um sentido moral. Mas ali o povo pegou, o judeu pegou mais na religiosidade. Primeiro tópico: o exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Neste ponto veremos o que Cristo fez para dar fim a esse litígio entre os homens. Você vai encontrar lá no 2,14 até o 2,14 e o 15, foi a leitura que nós fizemos. O primeiro ponto do tópico 1 nos fala assim: a parede da separação entre os homens. Jerusalém havia uma divisão lá no templo, em que só o judeu, de uma parte para frente, só o judeu poderia entrar. O gentio não poderia entrar. Jesus ele vem para quebrar essa divisão, dar o direito para todos entrarem. Nós vimos lá quando Jesus ele expirou na cruz do Calvário. A Bíblia nos relata que o véu que dividia o santo do santíssimo lugar, o véu que separava o santo dos santos, ele rasgou-se de alto a baixo. Rasgou-se de alto a baixo porque foi o próprio Deus quem rasgou o véu. Porque o próprio Deus já não queria mais essa divisão, essa separação de que do homem não poder chegar até ele. Deus abriu esse espaço para que o homem, para que nós pudéssemos chegar até a ele, nós tivéssemos a liberdade de chegarmos até a ele e oferecermos o nosso louvor de adoração, nós pudéssemos ter uma reconciliação com ele, reconciliarmos, pois nós havíamos perdido essa comunhão quando lá no Éden a serpente induziu a mulher a tomar do fruto proibido,
e assim o servir ao seu esposo Adão, e ambos cometeram esse mal. Então foi expulso Adão do paraíso. Agora esse véu simboliza essa divisão. Esse véu simboliza essa separação. O paraíso, não mais Adão poderia chegar até ele. Não mais Adão voltaria, nem Adão nem Eva. Mas Deus, ele envia o seu Filho para que no seu sacrifício fosse nos dada a oportunidade. Só que para nós adentrarmos a esse paraíso, nós temos que nos purificar. Mas não é a purificação de um dia, não é a purificação de uma hora, não é a purificação de um momento. Essa purificação não é como descer a água dos batismos e mergulha e já volta e já está purificado. Não é uma purificação momentânea. Essa purificação ela tem que ser constante. Ela tem que ser permanente. Nós nos separarmos das coisas que separam de Deus. Mas vamos lá ao primeiro ponto. Ponto 1 do tópico 1. A parede da separação entre os homens. Trata-se de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém. A estrutura da construção revela exclusivamente religioso do judaísmo. Revela o exclusivismo religioso do judaísmo entre o santuário e o átrio dos gentios. Havia um muro de parede com a proibição de acesso aos estrangeiros. O extremismo judaico quanto a esse aspecto levou Paulo à prisão, quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar essa barreira. Você encontra esse texto lá em Atos, capítulo 21 de Atos, do verso 28 até o 30. Mas para que você possa entender melhor, leia o capítulo 21, desde o primeiro versículo. Porque aí você vai ter uma interpretação melhor dessa passagem. Esse muro que havia, era um muro que, da passagem desse muro para frente, o estrangeiro não podia ultrapassar. O estrangeiro só podia chegar até aquele muro. O objetivo, essa separação, a princípio tinha o objetivo de mostrar no mundo que Israel era um separado por Deus. Esse era o objetivo desse mundo. Mostrar a todo o povo gentil, a todo o povo estrangeiro, que Israel era um povo separado por Deus. E esse povo foi confiado a esse povo Israel, a esse povo de Deus, foi confiado a missão de levar a todos os
caráter santo de Deus. Você entendeu qual foi o meu entendimento do êxodo? O que o Espírito Santo me revelava? O que o Espírito Santo me trazia para entender? Que Israel foi separado, Israel foi feito assim, mas era para Israel mostrar para as pessoas, para mostrar para o povo gentil, para mostrar para o estrangeiro, para mostrar para nós, que um povo separado de Deus tem que estar dentro das leis dele, tem que entrar dentro das leis deles, que aí sim também faria parte desse povo. Mas Israel por muitos e muitos anos relutou em cumprir com essa missão. Israel se fechou para o mundo. Israel, ele entrou no exclusivismo religioso. Israel cegou, ficou cego. Esse povo ficou, como diz, fanático, como diz assim, não vão dizer fanático, mas eles se fecharam e não queriam, tinham ciúmes que isso não poderia, e outros povos não poderiam ser igual a eles, que eles era só eles e pronto. Jesus confrontou por diversas vezes, por muitas e muitas vezes, esses líderes de Israel, os sacerdotes, os líderes eclesiásticos, em virtude da religiosidade desprovida do amor e da essência do verdadeiro Deus. Quando nós vemos, eu venho aqui agora, nesse momento, o Senhor me traz a lembrança, o bom samaritano. Israel achava que por ser, se não fosse, o povo de Israel não merecia ter misericórdia. Então, quando ele via o mendigo, quando ele via um samaritano, quando ele via um leproso, quando ele via um paralítico, eles sempre entravam no julgamento de que era castigo de Deus. Mas nenhum deles chegava a esse mendigo, a esse paralítico, a esse leproso, e falava que se ele pedisse ao Deus de Israel, ao Deus soberano, ao Deus poderoso, que esse Deus poderia curá-los. Não, eles preferiam isolá-los. E o que Deus queria não era isso. O que Deus queria era que os seus ensinamentos fossem passados, fosse ensinado a todos os povos, a todas as nações. E uma das grandes maneiras de ensinar os povos e as nações seria um comportamento. Seria o seu comportamento, seria a sua maneira de viver, a sua fidelidade tinha que ser mostrada.
Era isso. E o povo, infelizmente, foi cegado o seu entendimento. Ponto 2. A derrubada da parede da separação. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede da separação que estava no meio. Essa barreira era tanto literal como espiritual. Mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Assim, não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus e temos acesso à presença do Pai. E pelo sangue de Cristo, temos livre entrada no santuário de Deus. A cruz, a ação de Cristo, a ação de Jesus, ele subir aquela cruz para o sacrifício, foi a ação de abrir o caminho, foi a ação de derrubar a barreira, foi a ação de tirar a cortina da separação, para que possamos, para que todos, sem exceção, que todos tivessem livre acesso ao Pai. Ponto 3. Ainda no ponto 2. Em Jesus, nós e os judeus e nós, gentios, agora hoje não somos mais gentios, hoje somos também filhos de Deus. Irmãos? Porque quando você aceita Jesus como o único e suficiente Salvador das vossas almas, você deixa de ser criatura e passa a ser filho de Deus. Porque até então, quem não aceitar Jesus é criatura de Deus. Criatura é uma coisa, filho de Deus é outra coisa. Criatura é um ser que foi criado por Deus. Você foi criado por Deus. Mas o seu livre-arbítrio te dá a liberdade de você querer ser filho ou de você querer continuar sendo criatura. É você quem tem a liberdade. O Deus Pai está à procura dos verdadeiros adoradores, seja judeu ou seja gentil. Ele procura aqueles que o adorem em qualquer lugar, em qualquer circunstância ou adversidade. Ou em qualquer adversidade. Meus amados irmãos, essa pandemia tem deixado muitas pessoas revoltadas. As pessoas já culpam
culpando o governo, culpando a saúde, culpando os cientistas, culpando nações, culpando um, culpando o outro, mas as pessoas não entenderam ainda que nada acontece por acaso, que nada acontece por acaso, e que Deus não perdeu o controle de nada, Ele tem o controle de tudo. E que Deus permitiu essa situação neste momento, e nós temos que aproveitar essa situação para nos chegarmos mais a Ele. Pastor, mas as igrejas estão fechadas. E quem falou para você que para você se chegar a Deus precisa estar na igreja? O que Ele falou é que o Senhor está procurando os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade, não importando a circunstância nem o local. Jesus, nós lembramos muito bem quando perguntaram para Jesus: Senhor, como devemos orar? Jesus, ele repreende seus discípulos, porque ele começa a falar assim: olha, sabe por que vocês nunca recebem? Vocês não recebem o que vocês pedem de Deus? Vocês não recebem porque vocês pedem mal. Vocês pedem mal, porque o pedido que nós fazemos para Deus, nosso coração não está quebrantado. Em primeiro lugar, nós temos que ter um coração aquebrantado. Em primeiro lugar, nós temos que ter sinceridade para falar com Deus. Em primeiro lugar, nós temos que pedir para Deus aquilo que também Deus se agrada. Não é pedir algo que só nos agrade só a nós, e nos tire da presença de Deus, nos afaste da presença de Deus. E muitas pessoas estão pedindo algo que vai acabar afastando da presença dele, e é isso que Deus muitas vezes não dá por causa disso. Ah, pastor, Deus dá uma bênção, como é que as pessoas vão afastar? Eu quero dizer uma coisa para você: quer ver uma pessoa afastar de Deus fácil? Dá poder para ele. Quer ver uma pessoa afastar de Deus fácil? Dá riqueza para ele. Começa a prosperar a vida dele para ver uma coisa. Começa a prosperar, começa a aumentar as suas finanças para ver só como é que a pessoa separa, como é que a pessoa se afasta de Deus. Ele começa a dar mais valores às suas propriedades, mais valores aos seus negócios, mais valores ao seu comércio, às suas empresas, e já não mais tem tempo para Deus. O dia é composto de 24 horas, Deus pede 10% de tudo. Deus, ele exige de nós 10%, esses 10% não é nosso, esses 10% é dele. É 10% do meu tempo, 10% de 24 horas, é 2 horas e 40, 2 horas e 40 minutos na presença de Deus. Será que você tem todo dia esse período de 2 horas e 40 na presença de Deus? Não. Sabe por que não tem? Porque você tem que descansar mais, porque você tem que levantar muito de madrugada para cuidar dos seus negócios. Você tem que reuniões tarde da noite para cuidar dos seus negócios, mas você tem 2, 3 horas de reuniões tarde da noite, mas não tem 2 horas e 40 minutos para falar com Deus. É isso que fala. O Senhor está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, não importando a circunstância. Ponto 3. O conceito da lei dos mandamentos. A lei mosaica,
ela englobava todas as áreas da vida do povo judeu. Todas. Ela englobava todas. Ela englobava a religiosidade, ela englobava o civil, ele englobava a moral, que é a comunidade. Então ele englobava todas as áreas da vida do povo judeu. Ela não se limitava às questões religiosas, às questões de ordem civil, moral, ou compunham a tríplice característica dessa lei. A obediência a essa lei era o que distinguia, era o que, como diz assim, chamava a atenção. Era o que mostrava Israel dos demais povos. Era o que, como diz assim, era uma marca que diferenciava Israel dos demais povos. Uma questão deveria ser considerada, irmãos. A lei não salva. A lei não salvava ninguém. Tampouco era esta a sua finalidade. A lei não era para salvar. Entendeu agora? Deus deu a lei para Israel para diferenciar Israel dos demais povos. Segue essa lei. E quem seguir essa mesma lei, ele será diferenciado dos demais povos. É tanto que nós vemos na história duas mulheres que se destacaram. Eu falo da Moabita e eu falo da Cananeia. Irmãos, quando eles aderiram a essa lei, quando eles aderiram, eles entenderam o projeto de Deus. Agora vocês imaginam quanto Ruth foi humilhada quando ela decidiu aderir à lei mosaica. Você imagina o quanto Raabe, a cananeia, ela foi humilhada por ela aderir a essa lei? Mas eu quero falar para você, e olha só como que Deus é maravilhoso, olha só como é que Deus demonstra o que Ele quer, como é que Deus mostra o que Ele quer. Que a cananeia, através da cananeia, com o judeu, nasceu Boaz, que de Boaz nasceu Jessé, e de Jessé nasceu Davi. O maior rei de Israel, o rei no qual Deus testemunhou e deixou escrito esse testemunho. Achei
que alegra o meu coração, que é segundo o meu coração. O que Deus queria era que o povo conhecesse a lei e seguisse a lei para eles se diferenciarem. Não era para se isolarem, eles tinham que ser a diferença. Aleluia! Ele não levando em consideração que esta lei também eram alvos do amor de Deus, esses, oh Jesus, todos nós éramos, todos nós somos, todos nós sempre fomos alvos do amor de Deus. Interessante, João 3,16 deixa muito claro isso aí. João 15 e João 14, se nós começarmos a ler esses livros de João, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, você vai entender. Eu sou a videira verdadeira, disse Jesus, e meu Pai é o lavrador. A videira dá os mais belos frutos, dá o fruto no qual tem um suco que simboliza a vida. E Jesus ele falou, eu sou a videira verdadeira, eu sou a vida. João 14,6 diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. E muitos irmãos insistem em ler errado esse versículo. Muitos insistem em ler errado este versículo. Irmãos, eu já li várias traduções bíblicas. Eu já li muitas traduções bíblicas. E em todas as traduções bíblicas, a Bíblia fala que Jesus disse da seguinte forma: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E essa frase agora, ninguém vem. Ele não diz ninguém vai, ele diz ninguém vem ao Pai se não for por mim. Irmãos, vamos começar a observar bem a palavra do Senhor. Vamos começar a observar bastante. Não estamos entendendo nada. Jesus ele falou, eu e o Pai, nós somos um. Jesus ele falou, eu e o Pai, nós somos um. Um significa unidade. Não é duplicidade, é unidade. E tem muitas pessoas que ensinam, e eu quero dizer, irmãos, são pessoas que têm um alto estudo na palavra. Eu já vi teólogos cometendo esse erro. Aí depois quando as pessoas falam assim, mas lá vai ter 3 tronos. Não, tem trono, é um só. Mas como é um só? Se Jesus ele fala, ninguém vai ao Pai. Então se o Pai é outro, Jesus é um, o Espírito Santo é outro. Meus irmãos, vamos trazer a interpretação para que nós possamos trazer clareza às pessoas. Jesus, o Filho e o Pai e o Espírito Santo são um mesmo Deus.
Mas essa não é a questão agora. Essa é a questão que a gente fazer esse estudo mais para frente. Ponto 4. Quero dizer que nenhum judeu, por mais consagrado e sincero que fosse, jamais conseguiu cumprir toda a lei. Nenhum. Ele poderia se consagrar da maneira que ele fosse, ele não conseguiria. Ele não conseguia cumprir toda a lei. Não. Quero dizer uma coisa. Qual é o menino, qual é a criança que não ficou chateado com seu pai, sua mãe, por um castigo? Alguns momentos. Qual é a criança, qual é o menino que nunca respondeu seu pai ou sua mãe, nem que esteja dentro do seu coração, no momento de uma repreensão? Qual é? Você não me diga você não, porque você não é santo. Agora, se você nunca respondeu seu pai ou sua mãe, mas você nunca cometeu nenhum erro na sua trajetória, na sua caminhada, será que tem alguém assim? Será que tem alguém assim que alguém falou alguma bobagem de você e você não se irou-se e não retrucou com a mesma moeda? Então eu quero dizer aqui, nenhum judeu, agora eu vou dizer nenhum ser humano, nenhum, por mais sincero que fosse, ele jamais conseguiu cumprir. Não, jamais ele cumpriria toda a lei. Jesus foi o único que conseguiu obedecer todos os preceitos da lei. E por essa razão, todos que nele crêem são justificados. Por essa razão, judeu ou não judeu, ou quem quer que seja, crer em Jesus é necessário crer, porque mesmo o judeu que não crê em Jesus, ele não vai. Ele não será justificado. Jesus não veio para anular a lei, mas para cumprir. Por essa razão, tanto judeus quanto gentios foram justificados diante de Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi sacrificado sem mácula. Ele não tinha pecado, ele não tinha defeito. Ninguém conseguiu encontrar defeito em Jesus, não conseguiu e não vai encontrar. No mundo tem um ditado, quando você tenta procurar uma coisa que não existe, é você procurar pelo em ovo. E é difícil. Ele cumpriu todos. Nosso Jesus, ele cumpriu todos os preceitos da lei. Sobre ele, recaiu todo o peso de justiça e nenhum pecado foi achado sobre ele. Tá? O peso de justiça tem que cair sobre os nossos ombros, mas caiu sobre ele, sobre Jesus. Tópico 2. E eu já tenho que correr. Pela paz, Cristo fez um novo
homem. A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada entre ambos os povos, judeus e gentios. Cristo fez uma nova humanidade. Adão e Eva gozavam da perfeita paz entre si, com a fauna, a flora e com Deus Criador. E entrando no pecado, e a entrada do pecado no mundo mudou essa realidade. O homem perdeu a paz, ele desfrutava da presença do Criador todas as tardes. Ele ia conversar com o homem. Ele todos os dias, ele tinha alegria de ouvir aquela voz meiga, chegando lá no Éden. Adão, como é que foi seu dia, Adão? Como é que foi? E ele conversava com Adão, ele tinha o prazer de conversar com Adão. Mas aí o pecado tirou de Adão esse privilégio, tirou de Adão essa paz, tirou de Adão essa comunhão. Aí foi necessário que Jesus viesse para reatar essa comunhão. Para reatar essa comunhão foi necessário que Jesus viesse e na cruz do Calvário derramasse o seu sangue para nos restabelecer a paz e a comunhão com Deus. Para restabelecer a paz do homem arrependido. Para restabelecer a comunhão do homem arrependido com Deus. Tornando-o um novo homem. Hoje esse novo homem deve buscar o fruto do Espírito. Para que se relacione com seu próximo de forma harmoniosa. As relações familiares carecem, precisam de uma maior paz. As famílias se distanciam, ao invés de se unir, não, vivem em guerras dentro do próprio lar. Louvado seja Deus. Ponto 2. Cristo é o motivo da nossa paz. Irmãozão, antes de aceitar Jesus, eu vivia em um momento de muita angústia, muita tristeza. E isso aqui eu conheço bem. Cristo é o motivo da minha paz, da sua paz, da nossa paz. Ele é a razão. Só Ele é quem pode. Só Ele é quem consegue. Só Ele é quem nos dá a verdadeira paz.
Jesus não só restabeleceu a nossa paz com Deus, ele foi muito além disso, meus queridos. Ele foi muito além disso. Ele é a nossa paz, é a nossa segurança. A paz que Jesus oferece supera todo entendimento humano. Tem muitos que acham que o dinheiro, o poder, o status da paz. Mas quero dizer para você, olha, tem muitos bilionários aí que não têm paz. Eles têm tudo, tudo, menos paz. Eles têm tudo, menos paz. Muitos. E tem muitos, irmãos, muitos no meio de nós que não tem nada. Mas muitas vezes, por ter um lar melhor, por ter uns bens materiais um pouquinho melhor do que o outro, já sobe numa folha de sulfite e acha que está num pedestal. Essa é uma realidade. E quando tem muitos que não tem nada, ele tem só o pão acostumado. Mas se você entra na casa dele, você conhece essas pessoas e você vê tanta paz, você vê tanta alegria naquele lar, naquelas vidas, que muitas vezes muitos perguntam: por que essa pessoa tem tanta paz assim? E é muito fácil. Só Jesus é quem pode dar essa paz. A paz não é a ausência de problemas, irmãos. Paz não é. A paz não é a ausência de dores. Paz não é a ausência de amargura. Muito pelo contrário. Ela nos mantém firmes no Senhor em todo o tempo. Fui visitar certa vez uma irmã que estava nos seus últimos dias. Ou melhor, essa irmã, não só eu, mas minha esposa, nós tivemos a oportunidade, nós tivemos a rica oportunidade de conhecer essa irmã, a irmã Patrícia, que dorme no Senhor, e essa eu tenho certeza que dorme no Senhor. Que ela, nos seus últimos momentos, ela sorria, e a maior alegria dela era quando nós cantava, louvava o hino 300 da nossa harpa cristã. Quando ela nos via, quando ela via eu e minha esposa chegar, ela abriu um sorriso nos seus lábios. E isso, irmãos, marcou na minha vida, marcou muito na minha vida. Essa irmã. E a irmã que está, as irmãs que estão nos assistindo, os irmãos que estão nos assistindo, alguns irmãos sabem de quem eu estou falando. Foi da igreja do Novo Colorado, onde eu tive a honra e a alegria de pastorear ali por aproximadamente 3 anos. Eu louvo a Deus
louvo a Deus por cada um. Cada lugar que eu passei, onde eu deixei pessoas que marcaram a minha vida. Vamos lá. O ponto 3, eu me emociono, me perdoe, irmão, mas eu me emociono cada vez que eu lembro de certas passagens que me emocionaram muito. A nova humanidade formada pela paz. A hostilidade entre os judeus, irmãos, e gentios era notória. Os judeus, eles faziam questão de mostrar, de ser hostil. Os judeus achavam-se superiores aos gentios a ponto de não se relacionarem com eles. E não era isso que Deus queria. Deus não queria que eles se misturassem. Misturar, o que significa se misturar? É trazer para a família, é se misturar em laços familiares, ou se misturar em suas religiosidades, em seus costumes mundanos. Era isso que Deus não queria que Israel fizesse, misturar-se nos costumes dos gentios. Mas tinha que ter relacionamento com eles, mostrando para eles o tamanho de Deus, o amor de Deus e o projeto de Deus. Aí vem Jesus. Jesus, ele veio com esse propósito para relacionar, trazer um relacionamento de Deus para com o homem. Aí Jesus conseguiu pelo seu sangue doar os judeus gentios em um único povo, através da sua morte. Foi preciso Jesus morrer. Foi preciso Jesus derramar o seu sangue na cruz do Calvário. E ainda tem pessoas que fazem absurdos, que falam absurdos de Jesus. Eu não quero nem entrar em detalhes, e são hipócritas. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja, eu e você, nós somos a igreja. A igreja é a comunidade. A igreja é a união. E nesse corpo estão inclusos, olha bem, nesse corpo está incluso oriental, africano, judeu, americano, toda raça, cor, está incluso. Não havendo mais brigas, desavenças, hostilidades ou superioridades de um detrimento do outro. Quando ele fala, se refere aos gentios, os gentios referem-se a todo que não é judeu, a todos que não é judeu. Todos os povos do mundo que não são judeus é referência gentil, é povo gentílico. Então, ele fez essa aliança. Jesus, através do seu sangue derramado na cruz do Calvário, ele fez uma aliança para todo aquele quem quer entrar, quem quer fazer parte dessa família, faz uma aliança com Jesus, e através do seu sangue, nós somos formados, somos conhecidos como filhos de Deus. Somos co-herdeiros de Cristo. No corpo de Cristo não há distinção social, étnica ou cultural.
Todos foram alcançados pelo Senhor para um propósito específico. Ninguém é superior ao outro. Tem muita gente pisando nos outros, irmão, porque tem um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais de inteligência. Muita gente costuma pisar, humilhar. E eu quero dizer para você, você que tem esse hábito de humilhar quem quer que seja, toma muito cuidado, porque Deus não se agrada disso não. Toma muito cuidado, como diz aí, a sua batata está assando. Arrepende-te enquanto é tempo, muda essa sua postura, muda esse seu gênio, enquanto é tempo. Tópico 3, pela cruz reconciliados com Deus num corpo. A cruz que Jesus carregou era minha, era sua. As chicotadas que Jesus recebeu era minha, era sua. A coroa de espinhos que foi colocada na cabeça de Jesus tinha que ser colocada na sua cabeça, na minha cabeça. Mas Jesus não deixou. A humilhação pública e a dor da separação temporária do Pai, nada disso era para ele, e sim para toda a humanidade, meus queridos, que havia virado as costas para Deus. Cada vez que começo a pensar nisso, meus olhos enchem de água, a minha voz quer se embargar, porque eu penso no sofrimento. Ele que tinha a tua glória, toda a glória, ele deixou sua glória, despiu-se de sua glória e veio para ser humilhado, maltratado, cuspido, chicoteado, crucificado, blasfemado. Jesus tomou o nosso lugar, ele se fez maldição por nós, para que todos fossem benditos do Pai. Leia João 3,16, leia o capítulo de João, capítulo 3 de João, leia. A cruz era símbolo de maldição, somente os criminosos morriam nela. E você? Qual é o crime que Jesus cometeu? Agora olha para dentro de você e veja quantos crimes você cometeu. Eu sei quantos crimes eu cometi. Crimes, irmãos. Não é apenas você tirar uma vida. Crime não. Tudo que você faz que muda a ordem da natureza é um crime. É um crime. A cruz era símbolo de maldição. E tem muita gente que está carregando uma cruz no peito ainda. Porque Jesus deixou toda a maldição naquela cruz. Jesus levou a maldição nas suas costas, a nossa maldição, levou nas suas costas, nos seus ombros, e quando ele foi crucificado naquela cruz, as maldições ficaram ali. Mas presta bem atenção, a cruz, não tem mais Jesus na cruz não, a cruz está vazia. Ele foi simplesmente para deixar as maldições ali na cruz. E da cruz
sepulcro conseguiram segurar Jesus. O sepulcro dele está vazio. É o único sepulcro vazio. Todos os outros sepulcros têm restos mortais. O único sepulcro vazio é o de Jesus. Louvado seja Deus. Ponto 2. Reconciliados pela cruz de Cristo. A crucificação tinha como objetivo punir o criminoso, deixando sua família extremamente envergonhada perante a sociedade. Era exposto. A crucificação, a pessoa que era crucificada, ele era completamente nu, com sua nudez exposta. Era a vergonha para todos verem, e ali todos blasfemaram. Você já imaginou o que é isso? Hoje tem aí os crucifixos aí que colocam Jesus com uma fralda. Mas não tinha essa fralda não, tá? Só para você saber, não existia essa fralda não. Esse pano envolvendo as suas partes íntimas não tinha não. Foi exposto tudo. Isso é para um pouco de conhecimento só. A crucificação tinha o objetivo de punir o criminoso, deixando sua família extremamente envergonhada. Era. Tá? Perante toda a sociedade. A crucificação de Jesus trouxe reflexo no mundo. O mundo físico e espiritual que não podem ser revogados. Não tem. Na cruz, Jesus venceu todos os principados e potestades das trevas. Os demônios, Satanás não teve força contra ele, não teve poder. Ao morrer na cruz, ele cumpriu todas as exigências da justiça divina. Por essa razão, ele pôde reconciliar com Deus todos os que, pela fé, o recebem como único Senhor e suficiente Salvador. 3, rapidinho que minha hora já foi. Reconciliação na cruz em um corpo. Reconciliação na cruz em um corpo. O apóstolo Paulo, ele reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo. A reconciliação realizada por Jesus é de duplo caráter. Ele é vertical e horizontal. Por isso que a cruz, ela tem o vertical e o horizontal. Aponta para cima o vertical, para referir-se a Deus, e o horizontal é para referir-se ao mundo, por referir-se a todos os homens, quer judeus ou gentios. Em Jesus, o céu e a terra
foram unidos novamente em Jesus. O céu e a terra foram unidos novamente. Eu louvo a Deus, eu amo esse Deus. Toda inimizade, quer espiritual ou humana, foram desfeitas e a paz reinou em ambas as partes. De Deus para com o homem e do homem para com seu semelhante, a igreja representa um único povo na terra que em breve será retirada para morar com Deus no céu. Oh glória! Oh glória! Quando nós cristãos ansiamos esse dia, nós cristãos às vezes sonhamos nesse dia de glória. As desigualdades humanas são decorrentes de entradas do pecado ou da entrada do pecado no mundo. Tentar solucionar essas desigualdades somente sob a ética, sob a ótica da razão, é um grande equívoco. A luta de classes e etnia são decorrentes do fracasso humano para com Deus. Muitos tentaram estabelecer teorias para resolver tais problemas, mas só Jesus saiu do campo da teoria e se fez maldito na cruz para que todos fossem benditos de Deus. Ele rompeu com a luta de classe e étnicas ao formar um único povo através da igreja. Só Jesus que fez isso. Ele unificou. Aleluia. Vamos à conclusão. Irmãos, Deus abençoe, por os irmãos serem pacientes para nós estarmos nessa manhã com esse ensino. Louvado seja Deus. Conclusão desse ensino diz assim: em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício derrubou as barreiras e aderiu ou aboliu as ordenanças criminosas ou cerimoniais. Me perdoe. Em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio de paz conquistadas no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. E partiu dela, formou um novo povo, a igreja, o corpo de Cristo. Irmãos, Apocalipse, quando Jesus trouxe a revelação para João, ele fala do arrebatamento da igreja. Interessante, ele fala do arrebatamento de um corpo. Ele não fala do arrebatamento de Israel, ele fala do arrebatamento da igreja. Embora Israel é um povo escolhido, embora Israel é um povo separado, embora Israel é um povo que foi projetado, é um povo que foi criado com o intuito de fazer o que Jesus veio fazer. Não morrer, mas o que Jesus veio fazer foi para trazer o ensinamento para as nações, para os povos e para unir os povos. Como o povo judeu não foi possível fazer isso, Jesus veio e agora Jesus formou um novo povo, a igreja.
A igreja de Cristo, a igreja. Quem é a igreja? É todo aquele que aceita Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas almas e permanece no caminho da obediência. Não basta eu dizer, eu só aceito Jesus como o único e suficiente Salvador e saio ali para fora e já esqueço tudo e vou continuar fazendo o que eu fazia. Não, aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador é renúncia. É renúncia aos costumes do mundo, é renunciar às coisas que desagradam a Deus, é renunciar a tudo aquilo que faz bem à sua carne, mas desagrada a Deus. É isso. Aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador é você renunciar até a você mesmo. Renúncia. Jesus falou: quem quiser vir após mim, ir aonde? Ir para onde? Jesus estava indo para a cruz do Calvário, para o sacrifício. E depois Jesus estava indo para o céu, para com Deus. Primeiro, para ir para Deus, tem que passar no Calvário, tem que passar no sacrifício. No sacrifício tem que renunciar. Ele fala: pegue a sua cruz, tome a sua cruz. A cruz é símbolo de renúncia. A cruz é símbolo de sacrifício. A cruz é símbolo de choro. A cruz é símbolo de dor. E a cruz também é símbolo de alegria e de vida eterna. A cruz é a ponte que nos leva até Deus. Até Deus. Essa é a palavra que o Senhor falou comigo nesta manhã, para passar para você. E que Deus abençoe. Logo mais às 19 horas, estaremos com mais uma live aqui. Estaremos com mais uma live transmitindo a palavra, a mensagem do Senhor. E muito em breve essa pandemia vai terminar. Com fé em Deus. Porque tudo passa, mas a palavra de Deus não passa. Deus permitiu esse momento para que nós refletíssemos. E esse momento da pandemia é a separação de quem serve e quem não serve. Essa pandemia está mostrando a diferença daquele que serve e aquele que não serve. É isso, meus queridos. Que tenha um bom dia de salvação. Fazer uma oração. Maravilhoso e eterno Deus, eu quero te agradecer por o Senhor, meu Deus, me agraciar com esse ensinamento desta manhã. Por o Senhor me dar, Senhor, meu Deus, a oportunidade de poder mais uma vez, Senhor, poder absorver essa palavra que o Senhor nos ensinou na manhã de hoje, porque eu sou um dos mais necessitados, um dos que mais precisa de Ti e que mais depende de Ti. Eu sou um deles, Senhor, seu instrumento, seu servo, e estou aqui para o Senhor, para ser usado por Ti. Senhor, eu também quero pedir a vós, por cada um desses amados que estão nos assistindo nesta manhã, por cada um desses, ó Senhor, eu tenho pessoas aqui de várias congregações, Senhor, meu Deus, de várias igrejas, denominações, nos assistindo. E eu peço por cada uma dessas pessoas, Pai, por cada um desses irmãos, e até, Senhor, meu Deus, pessoas gentílicas, que não são cristãos ainda,
Mas eu creio, Senhor meu Deus, que através das palavras transmitidas e que estão chegando aos seus lares, eu acredito, eu creio que essas palavras vão, Senhor meu Deus, fazer uma transformação nessas vidas e muito em breve estarão fazendo parte do seu corpo, ó Santo e Eterno Cristo. Peço ao Senhor, amado Deus, nos dá, Senhor meu Deus, um dia de paz, dá-nos um dia de bênçãos, abençoa cada família, cada lar representado, Senhor, em cada lar onde nós estamos entrando nesta manhã. Também eu peço pelo nosso pastor José Wellington, que é o pastor presidente das Assembleias de Deus no Brasil, e o nosso pastor Davi Fonseca, que é o pastor responsável por esse campo de Suzano. Peço que as tuas ricas bênçãos cubram eles, a sua família e cada um deles. Peço pelo meu lar, pela minha família, e peço, Senhor, que a graça do Senhor e a bênção do Senhor esteja sobre cada membro desta congregação aqui do Jardim Maneira. Que cada membro dessa congregação, Senhor, receba nesta manhã uma porção especial da vossa graça e da vossa glória. Eu te peço, isso é o que eu desejo no meu coração e isso é o que eu peço ao Senhor nesta manhã. Senhor, meu Deus, concede paz, Pai, aos nossos governantes e que o espírito de corrupção que rodeia os nossos governantes venha cair por terra e venha ser revelado todos aqueles que traz maldade para esta nação. Peço que sejam todos eles envergonhados e que aqueles que lutam por essa nação, Senhor, sejam, Senhor meu Deus, honrados e que sejam, Senhor meu Deus, amado Deus eterno, por Ti, Senhor meu Deus, amado, abençoados e fortalecidos. Eu peço em nome de Jesus. Pai eterno, Pai amado, dai-nos, ó Senhor meu Deus, ó Pai, um dia cheio da graça, da esperança. Senhor meu Deus, abençoa, Pai amado, o meu lar, a minha família, Senhor, e cada lar aqui representado. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, que todos digam amém, ô glória!